Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar a sua vida, para encorajar a sua família. Quero agradecer desde já a sua audiência, agradecer as igrejas irmãs que têm nos ajudado tanto, contribuído conosco e incentivado os seus fiéis a assistirem o programa. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho e pela sua colaboração. Hoje eu quero tratar de um assunto tão importante, o propósito de Deus no sofrimento. E eu quero basear esta mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Bom, eu quero então tratar com você sobre este assunto tão importante, o propósito de Deus no sofrimento. Eu sei que nenhum de nós passa pela vida imune ao sofrimento. A nossa jornada do berço à sepultura é carimbada, muitas vezes, por grandes sofrimentos. Nós não estamos blindados, nós não vivemos numa estufa, nós não moramos num parque de diversões, nós não frequentamos diariamente os jardins engrinaldados de flores. A vida se desenrola, muitas vezes, num cenário cinzento, num deserto árido, e somos fuzilados pelos vendavais da dor, da angústia, da tribulação, do sofrimento. Esse texto que você ouviu a leitura revela que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda consolação. Ele é o Deus de toda misericórdia. Ele é o Deus que se importa com a gente. Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele nos ama. E mesmo quando nós passamos pelos vales escuros, pelas noites tenebrosas, quando a dor fuzila o nosso corpo, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando a família enfrenta crises e navega por mares revoltos, Deus não perdeu o controle. Deus, na verdade, tem um propósito nesse sofrimento. Talvez você pergunta, mas se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus me ama, por que eu enfrento enfermidades? Se Deus me ama, por que eu passo por adversidades na vida? E esse texto então vai nos dizer assim, é Deus quem nos consola ou nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar outros que estiverem passando pelas mesmas circunstâncias. Então eu quero dizer para você que o sofrimento é pedagógico. Não é que Deus tem prazer em nos ver sofrer, Deus não é sádico. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Mas primeiro o sofrimento é a escola de Deus, onde Deus tonifica as musculaturas da nossa alma. Nós aprendemos mais nos vales do sofrimento do que nos picos ensolarados das celebrações da vida. Há mais aprendizado no sofrimento do que num dia de festa. Pelo sofrimento, Deus vai nos moldando. Deus vai esculpindo em nós a beleza de Cristo, porque Ele também aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, quando você passa pelo sofrimento, você é consolado por Deus. Esse Deus vem com o seu bálsamo, com o seu óleo fresco, com o seu orvalho terapêutico,
para balsamizar o seu coração, para aliviar sua dor, para enxugar suas lágrimas, para mostrar para você que você não está sozinho. Ele mesmo é o seu consolo, Ele está com você, Ele não desampara você. Mas por que isso? Eu quero então explicar isso melhor. Porque ali na frente você vai enfrentar gente passando pela mesma situação que você passou. E Deus consolou você aqui, Deus permitiu você passar por lutas aqui e consolou você para que ali na frente você seja um canal desse consolo divino, um instrumento dessa consolação divina. E você vai chegar para essa pessoa que está passando por uma situação difícil, de enfermidade, de luta na família, de problemas financeiros, de problemas espirituais superados pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, e dizer o seguinte: olha, confia em Deus, há esperança para você, há consolo para o seu coração. Eu também passei por isso. E Deus me consolou, e Deus me confortou, e Deus me levantou, e Deus me restaurou. Ele é o mesmo Deus, Ele fez na minha vida e Ele é poderoso para fazer também na sua vida. E você então não é apenas alvo do consolo, você se transforma num instrumento e num canal do consolo de Deus para outras pessoas. Como é bom você poder ser usado nas mãos de Deus. Como é bom você repartir com outras pessoas o que Deus fez na sua vida e agora o que Deus faz através da sua vida. Então não murmure no sofrimento. Ele tem um propósito. Deus, ao permitir-nos passar por isso, Ele vai nos usar ali na frente para sermos instrumentos da sua bênção na vida de outras pessoas. É curioso que o texto diz que nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus com as mesmas consolações com que fomos contemplados por Deus. Ou seja, Deus nos consola para que este consolo seja uma fonte a jorrar para outras pessoas aflitas, para que elas encontrem em Deus o mesmo conforto que nós usufruímos quando buscamos o socorro divino. Então, Paulo não tem outra alternativa a não ser trazer uma doxologia de exaltação a este Deus, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Significa que Ele é o Pai daquele que está aflito, daquele que está caído, daquele que está talvez arruinado segundo o conceito dos homens. Deus vem, estende a mão, levanta, perdoa, restaura, cura, salva, transforma, faz tudo novo. Ele é o Deus não de alguma consolação, Ele é o Deus de toda consolação. E por isso, na vida, no vale ou no monte, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, no nascimento ou no luto, você então começa a celebrar este Deus, a glorificar este Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos abençoa para sermos abençoadores, é aquele que nos consola para sermos consoladores. Talvez você que está aí me assistindo esteja passando por momentos difíceis na vida, talvez na sua família, talvez um problema grave de saúde, enfermidade abalada, sua saúde abalada, enfermidade tomando conta do seu corpo. Talvez você passou por um revés no seu casamento, talvez você passou por uma situação adversa lá no contexto da sua família. Talvez você caiu numa situação desastrosa, em pecado, e você está envergonhado, está prostrado. Eu quero dizer para você que há esperança para a sua vida. Nosso Deus, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Ele não esmaga você. Ele é o Deus que restaura você, que perdoa você, que renova você, que levanta você, que consola você e que ainda mais usa a sua vida para abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou e você vai encorajá-las e abençoá-las. Eu quero agora orar em seu favor. Onde você está? Ore comigo.
Deus, eu quero te dar graças, porque Tu és o Deus Consolador e o Deus que nos conforta para sermos instrumentos da Tua consolação. Ajuda aqueles que estão nos assistindo a serem consolados e a se levantarem como consoladores. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que privilégio ter o irmão mais uma vez aqui para participar comigo. Olá, Reverendo Hernandes, e que palavra acalentadora, né? Todas Amém. as vezes que nós percebemos a ação e até mesmo o propósito de Deus em todo o tempo, em todos os momentos, até mesmo no tempo do sofrimento. Você que foi abençoado por essa mensagem e quer recebê-la aí no seu celular, basta você mandar a palavra vida pelo WhatsApp para o número que aparece aí na tela, o código de área 11, o 947 18 94 50. E você também, por esse mesmo número, pode pedir para receber aí na sua casa um presente do nosso programa Verdade e Vida. Você vai receber gratuitamente esse livro com devocionais para cada dia do seu ano, escrito pelo Reverendo Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Eu tenho certeza essas palavras irão abençoar você em todo o tempo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às provações, mesmo em meio ao tempo do sofrimento. Você vai perceber que Deus está no controle de todas as coisas, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é o melhor lugar para se estar. Afinal de contas, esse Deus poderoso é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode sequer pedir, pensar ou imaginar. Não é verdade, Reverendo? É verdade. É tão bom saber que na hora que você está passando por um sofrimento, que há esperança, que há consolo. Muitas pessoas se desesperam. E quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, quando você põe a sua vida nas mãos de Deus, você sabe que Ele toma conta de você, que Ele restaura. Isso traz maturação, traz maturidade para a nossa vida, né? É verdade, e esse é o propósito de Deus, né? Exatamente. Não que sejamos pessoas alegres, felizes, dando tudo certo o tempo inteiro, mas Ele quer que a gente caminhe na direção da maturidade. O sofrimento ajuda isso. Ajuda isso. Pois bem, o nosso programa está encerrando, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe você e até lá. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram